Olá, galerinha! Sou eu, mais uma vez, professora Amanda Dantas, com uma contação de história bem legal. Quem adivinha o título da nossa história de hoje? E quem foi que escreveu essa história? Quem ilustrou? Onde se publicou este livro? Quem vê aí essa informação? É isso aí! E se esse é o título da nossa história? E se nada fosse do jeito que a gente imaginava que era? Tudo tivesse uma forma, mas um jeito totalmente diferente de se ver. Foi essa história que o autor Mano Kleber, com ilustrações de Henrique Jorge, da editora Inef, nos trouxe para a gente escutar hoje. Quem quer acompanhar a leitura aqui comigo? Vamos lá? Era uma vez um menino que gostava de inventar. Um belo dia, depois de muito pensar, ele inventou uma brincadeira bem diferente, dessas que mexem com a cabeça da gente. E podia brincar gente de toda idade. Bastava ter um pouco de criatividade. Vocês têm? Bora lá! Cada um vinha com algo bem simples, assim como um pirulito ou um doce, e aos outros mostrava o que trouxe. E então todos ficavam pensando e imaginando como isso seria se assim não fosse. O pente. Para que serve o pente? Mas se não servisse para isso, servisse para outra coisa. Nessa brincadeira, nada serviria para o que havia sido criado. O pente não serviria para ter o cabelo bem penteado. A chave, então, não tinha sido feita para a fechadura e nem para o cadeado. Num copo, nada se podia beber. Nem num caderno, nada se podia escrever. Já pensou que confusão se a bola não fosse feita para jogar? Se um lápis não servisse para anotar ou pintar? O que a gente poderia pensar se a borracha não se usasse para apagar? Ou se o sapato não se usasse para calçar? Pensando bem, a bola poderia virar um travesseiro. O sapato? Só perguntando ao sapateiro. Com o lápis, a gente poderia o dia inteiro se coçar. A borracha? Será que dá para imaginar? Já pensou quanta confusão? E se a bexiga não pudesse virar balão? Se um livro não servisse para ler, então serviria mesmo para quê? Quem imagina? E se o pirulito não fosse feito para lamber? Ou se num copo a gente não pudesse beber? O que a gente poderia fazer? A bexiga ainda podia virar enfeite de toda cor. O livro serviria de abanador para os dias de calor. Do pirulito, a gente podia fazer um colar. E do copo, um instrumento para se tocar. Era assim que se brincava. E todo mundo, numa nova ideia, pensava: o que fazer com tudo aquilo que parecia estar fora do lugar? Muita resposta maluca surgia então. Diziam coisas que ninguém nem sabia se existia. Cada um ia criando e recriando o que já existia. Era uma brincadeira divertida e engraçada. E o menino, com a cabeça cheia de ideias, fez um desafio para toda a sua plateia. Agora eu quero ver quem vai me responder. E se o brinquedo não fosse para brincar? O que a gente poderia inventar?
Você já imaginou? Eu imaginei. Imaginei tanta coisa. Ai, você já imaginou se a bola não fosse feita para brincar? Antes dessa obra de Mano Kleber, você já teriam imaginado isso? Já teriam pensado nisso? E se o copo não servisse para beber? Ai, eu nunca tinha imaginado isso. Para que ele serviria? Foi nesse estímulo à criatividade e à imaginação que a obra de Mano Kleber, com ilustrações de Henrique Jorge, da editora IMEF, nos conduziu. Quem gostou, escreve lá nos comentários do vídeo quais outras ideias vocês tiveram. Numa época, principalmente numa época em que tudo está dado por meio das falas e imagens, em movimento, que a gente vê aí nas telas, né? Na TV, nos celulares, nos tablets, nos computadores, tudo está lá dado, a gente pouco imagina, porque tudo está lá, falando, escrevendo, se movendo. Este texto nos mostrou que é importante, de fato, imaginar. Pouca coisa hoje nos estimula a criar. É isto que a literatura nos propõe, gente. Imaginar novas formas de ver a vida, desenvolver a mente para que possamos ver objetos, coisas de forma diferente, vendo outras possibilidades. Estimular a imaginação, dar à mente a possibilidade de explorar outros sentidos, que a gente, às vezes, somente assistindo, vendo, não tem. E a literatura nos dá isso. É bem provável que o menino da história seja um leitor. Eu acredito que sim. E vocês estão lendo ultimamente? Na quarentena, quantos livros vocês leram? Qual foi a última obra que vocês leram este mês? Ou quantos livros vocês leram este mês? Estudos apontam que crianças que ouvem histórias ou leem histórias desenvolvem esses aspectos à medida que têm oportunidade de observar e de se identificar com as situações vividas pelos personagens, pelos sentimentos que eles expressam, os anseios, as dúvidas, os medos. Além disso, um texto literário como esse, de Mano Kleber, traz benefícios ao campo da imaginação, ao apresentar elementos de fantasia, ampliar os contextos vivenciados pela criança, por vocês, por meio da história, as ilustrações e a arte apresentada pelo livro, dá à criança a possibilidade de aprender novas formas de criar, de entender os conceitos, de descobrir novas palavras, de ver novas possibilidades de entender o mundo, de se divertir e de lidar com os desafios que a ficção, essas histórias que a gente cria, coloca na vida dos personagens para que a gente entenda como funciona a realidade. E aí, vocês querem desenvolver mais isto? Trouxemos para vocês, na sequência, sugestões bem legais para vocês aprofundarem mais essa imaginação por meio dessa obra. Então, a gente trouxe a produção de um texto. O menino, quando terminou a nossa historinha, ele nos trouxe uma pergunta. Uma pergunta para a plateia. Eu me insiro nessa pergunta. E vocês também. Acredito que sim. O personagem fez um desafio. E se brinquedo não fosse feito para brincar? O que a gente poderia inventar? Para que ele poderia nos servir? Pois bem, é nisso que eu vou deixar essa pergunta para vocês. Vocês vão escolher um brinquedo que vocês gostam, um brinquedo que vocês criem, ou mais de um brinquedo. Inventem outras possibilidades para continuar essa história. E escrevam essa história e publiquem sua produção escrita lá no nosso grupo, no grupo lá do WhatsApp de vocês. Ok? Estou esperando para ver, hein? Temos também, na sequência, para melhorar ainda mais essa produção, a ideia de elaboração de um brinquedo com sucata. Você imaginou um brinquedo, não foi? Que não serve para brincar. Esse brinquedo não vai poder servir para brincar. Então, agora, a gente tem uma proposta bem legal para vocês. Reutilize embalagens que seriam lixo, que a gente jogaria no lixo, papel, plástico, sacos que iriam para o lixo, muitas vezes iriam para o nosso rio, iriam destruir a nossa natureza, a nossa rua, sujar a nossa casa, inclusive.
e transforme esse lixo que seria lixo no seu brinquedo, num brinquedo que você imaginou que não vai servir para brincar, ok? Eu trouxe várias ideias aqui de possibilidades que não poderão servir para brincar. E publiquem lá no nosso grupo sua obra escrita junto com essa produção desse brinquedo que não serve para brincar, ok? Eu estou aqui, ó, cheias de dúvidas e de imaginação fértil. Minha cabecinha está assim, ó, doidinha para criar. E vocês também? Nada do que foi será, hein? Nada. Essas são as referências que a gente utilizou, né? A referência do livro e se, para vocês ficarem, quem quiser adquirir a obra, e quem tiver, leia novamente essa obra. E até a próxima, gente! Beijão!